Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Eu vou me concentrar no verso 12 em diante, mas vamos acompanhar todo o texto para entender o que Paulo está escrevendo aqui. Então, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu já falei aqui que essa expressão últimos dias, ela não se refere aos últimos dias da história humana, mas aos últimos dias do sistema de Judá, que estava com os dias contados, desde quando Jesus havia dito: olha, não ficará pedra sobre pedra no templo, tudo será destruído. Então Jesus diz, no contexto dele ali com os discípulos, que o templo e que a própria Jerusalém seria destruída. E essa profecia de Jesus serviu inclusive de amparo para os discípulos futuramente ficarem já preparados para a destruição. Eles saberiam que eles não viveriam em Jerusalém, em Judá, porque já tinha uma profecia que seria destruída, o que aconteceu por volta do ano 70, quando Flávio Tito cercou Judá, e aí acabou destruindo tudo naquele lugar. E por isso que os discípulos, a história diz que por conta de uma profecia, fugiram, escaparam ilesos, não morreram naquela perseguição, conseguiram fugir de lá, porque eles tinham essa profecia de Jesus, que foi passando adiante por todos os apóstolos, a fim de preparar os santos para aquele momento de guerras que tiveram várias, de sinais que o próprio Jesus havia dito, tiveram vários terremotos naquele contexto. Então Paulo está falando: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a dizer: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que sempre aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esses Janes e Jambres são aqueles feiticeiros que tentaram simular os milagres que Moisés fez no Egito. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com uma daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, como me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que querem desejar viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que ou foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em verdade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Amém. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito venha nos dirigir nesse tempo que vamos passar aqui, que ele encontre acesso ao nosso coração, não encontre resistência, e que ele venha semear em nós fé, venha semear em nós coragem, venha semear na nossa alma, Deus, intrepidez, porque o mesmo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo que o Espírito que habita em nós não é de covardia,
mas de intrepidez. E que como igreja nós possamos ter um olhar, Deus, baseado na esperança que o Evangelho nos apresenta. Que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos, teve um personagem no século V, na história da igreja, talvez tenha sido um dos caras mais mau caráteres da igreja, chamado Dióscuros. Esse homem ele foi bispo de Alexandria, e para você entender um pouquinho o contexto, eu vou situar. Ele viveu entre o terceiro e o quarto concílio ecumênico, que definiu as questões cristológicas. E Alexandria ela tinha uma rivalidade muito grande com a cidade de Antioquia em relação à teologia. Antioquia ela tinha uma influência mais romana no sentido jurídico, ela era mais prática, tinha uma hermenêutica mais literal, histórica, e Alexandria tinha uma influência mais grega, ela era mais metafísica, abstrata, ela tratava mais o texto de maneira alegórica, e tinha essa rivalidade entre essas duas cidades que produziam grandes teólogos, e naquele contexto elas queriam influenciar a capital do Império Romano, que era Constantinopla. As duas cidades são do lado oriental do Império Romano. E no segundo concílio ecumênico, em relação à Trindade, um dos bispos principais de Alexandria foi condenado como herege. Então aumentou mais aquela rivalidade, que pareceu que Antioquia saiu ganhando, Alexandria tinha uma derrota, aquela rivalidade foi se aflorando. Teve um terceiro concílio, porque aí depois um bispo de Antioquia que começou a ensinar umas bobagens lá, e aí nesse concílio ele foi condenado. Então a rivalidade foi aumentando, mas na ocasião desse terceiro concílio, o bispo chamado Nestório foi condenado, e aí quem sucedeu ele foi um bispo chamado João, e ficou o bispo Cirilo, que era de Alexandria. Só que na hora de fazer um acordo, cada um cedeu um aspecto. Então do lado de Alexandria, eles cederam no sentido de entender que tinham duas naturezas distintas em Jesus, que era a ênfase de Antioquia. Do lado de Alexandria, eles queriam enfatizar que tinha uma união em Jesus. É que eles falavam que depois se tornava só uma natureza, e o pessoal de Antioquia falava, não, são duas naturezas. Para chegar num acordo, Cirilo cedeu, o outro lado também aceitou Nestório ser enviado para o exílio, a ideia da união hipostática, enfim, ficou um período de paz, ficou conhecido na igreja como fórmula da reunião. Cirilo foi visto um pouquinho como traidor por alguns lá em Alexandria, mas pelo menos enquanto ele viveu teve uma certa paz, até esse cidadão chamado Dióscuros assumir como arcebispo de Alexandria. E quem, pois, digamos, incendiou o negócio foi um monge velho chamado Eutiques. Ele começou a ensinar coisas que não estavam na fórmula, abertamente. E aí a gente vai entender o mau caratismo desse bispo Dióscuros, porque ele concordava com as coisas que o monge falava, mas aí ele vai, manipula um sino em Constantinopla, que era a capital, onde todo mundo almejava influenciar, cada cidade queria mandar bispo para ocupar cargo religioso, tinha um interesse político das duas de influência. E aí ele consegue manipular um sino para condenar o Eutiques, o monge que ele concordava com as ideias, mas disfarçadamente ele quer criar o sínodo, condenar as ideias de Eutiques, para depois ele dar acolhimento para esse monge, estender a destra de comunhão para provocar Antioquia e a própria Constantinopla. E aí ele queria se preparar para um outro concílio, conseguir influenciar, na verdade, para atestar as ideias que Alexandria defendia. Então ele simulou o negócio, teve lá a condenação de Eutiques como herético, etc. E o Eutiques até mandou uma carta para o lado ocidental, para um dos caras primeiro considerado como Papa, que era Leão, e pedindo apoio, ajuda. No entanto, o Leão também condenou aquelas ideias. Teve o sínodo e depois foi chamado um concílio. E aí nesse concílio que é convocado, os Dióscuros estava preparado. Enquanto não estava se preparando para chamar, esperando chamar o concílio de Éfeso 2, que era para ter sido Éfeso 2, ele começou a trazer o imperador para o lado dele.
comprando o cara, doando muito ouro para trazer o imperador para o lado dele. Então ele estava preparado para conseguir aprovar. E se não desse certo, ele levou um monte de monge egípcio armado para o concílio. Ele chega para o concílio de Éfeso e toma o controle, porque os monges entraram armados. Eles tomaram o controle do concílio, condenaram o bispo de Antioquia, que não tinha nada a ver com a... Coitado, Teodoreto era um cara que não ensinava nada de errado, mas condenaram porque era rival, levado para o exílio. No meio da discussão, o bispo de Constantinopla foi ler uma carta de Leão do Ocidente e foi espancado. Por causa do espancamento, ele acabou morrendo. E aí, depois de tudo aquilo, o imperador aprovou tudo que aconteceu, ficou do lado do Diógenes. Então, por um tempo, a igreja aceitou uma heresia, o imperador aprovou a heresia, não falou nada em respeito a um assassinato do cara de Constantinopla, do bispo de Constantinopla, do exílio do bispo de Antioquia. O imperador aceitou tudo aquilo. Teodósio aceitou tudo que estava acontecendo. O Leão da parte ocidental enviou cartas falando: como que você pode aceitar um negócio, tem que condenar isso. Ele nunca deu ouvidos. E aí, por um tempo, a igreja ficou com uma heresia adotada como ortodoxia. Se olhar para aquele contexto, imagina que período complicado de se viver, de ver pessoas piedosas sendo injustiçadas, de pessoas que tinham compromisso com o ensino bíblico sendo vistas como traidoras, como heréticas, em contrapartida um cara mau caráter, manipulador, dissimulado, como a gente costuma dizer, está com a 10 lá. Porque às vezes a gente vê essas coisas, parece que Deus, o que está acontecendo? Como que pode acontecer algo assim? Como a gente tem falado, às vezes a gente olha, quem sabe você olha para a situação no mundo e fala, como salmista, parece que Deus está escondendo a face. Por que acontece isso? Por que Deus permite essas coisas? E agora? Quem poderá nos ajudar? Não tem nenhum Chapolin para falar eu. E meus irmãos, aquelas coincidências, ou cristoincidências, como você queira chamar, esse imperador, naquele período que aceitou, que acolheu o herético, que deu aval para um monte de coisa errada, andando de cavalo, foi arremessado e morreu. Um acidente inesperado, uma surpresa. Pouco tempo depois, andando com seu cavalo, o cavalo arremessou ele longe, ele caiu, morreu. Sua irmã, cunhado, assume o poder, chama um novo concílio, trazem de imediato, na primeira atitude do concílio, ler as coisas que tinham acontecido no concílio passado, trazer o Teodoreto lá de Antioquia, e ele já é colocado num lugar de honra. Aqueles que estavam com Dióscoro, um a um foram pedindo desculpa pelo que fizeram. E vocês pensam que o Dióscoro mudou? Continuou firme, acreditando que tudo que ele tinha feito era certo. Você vê que o sujeito é perverso, coração duro, e aí ele foi exilado. Mas numa situação que não tinha o que fazer, porque o herético, o perverso, tinha do lado dele o poder político, Deus entra em cena, porque você pode achar que é coincidência, mas aqueles que têm um olhar do Espírito que dirige a igreja, porque tem irmão que parece que olha para a história e não vê que o Espírito conduz a história. Não importa quanta gente perversa apareceu e surgiu no cenário da igreja, o que mostra um Espírito que conduz a igreja em momentos onde ele usa um indivíduo para tornar a doutrina ali como centro da nossa fé, como fez com Atanásio, por exemplo, sozinho praticamente lutou contra um bando de heréticos. O Espírito conduz a igreja. Esse sujeito que mandava, fazer o que queria, é arremessado do cavalo, passeando, cai do cavalo, morre. Infelizmente a coisa começa a reverter para o lado bom. Então Teodoreto assume o seu cargo novamente. O corpo de Flaviano de Constantinopla é trazido agora a Constantinopla para ser enterrado com honrarias, ser reconhecido. Então Deus
entra com a sua graça. E a gente nunca pode perder esse olhar de contar com essa intervenção de Deus na história. Não é só olhar para o lado ruim, para a violência, para os grandes no poder, é olhar que tem um Deus que intervém na história humana. Paulo, como eu falei para vocês, pinta um cenário do final dos tempos ali em Jerusalém, em Judá. A coisa ia piorar, a coisa ia ficar feia. Flávio Titus foi um tipo de anticristo, profanou o templo em Jerusalém, sacrificou abominações ali. Tudo que a gente lê na Escritura, esse homem fez. Ele é a encarnação do mal, no ano 70. Então esse momento estava chegando. Ele fala, nos últimos dias a coisa vai piorar. Mas a gente pode trazer isso para o nosso contexto, no sentido de pensar que qualquer cultura que se afasta de Deus vai ver as consequências disso. E as consequências de se afastar de Deus, de ter Deus como fundamento, é a confusão. A consequência de se afastar de Deus é o aumento da imoralidade, é o aumento da perversão moral, é a crise de identidade que eu falei aqui na semana passada, num certo momento da palavra. Não tem como você deixar Deus e querer que as coisas deem certo. É a mesma coisa que você construir uma casa e o fundamento for flexível. Você construir, como a gente canta e falando, baseado no Sermão da Montanha, sobre areia. Não vai dar certo, ela vai ruir. Para a coisa dar certo, você tem que ter um fundamento sólido. E o fundamento sólido é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. O Ocidente, ele alcançou progresso porque o fundamento dele era os conceitos judaicos cristãos. Os princípios eram bíblicos. Se você olhar a história da Europa, ela está fundamentada em princípios bíblicos. Por mais que houvessem perversões, deturpações, todo mundo olhava para a Bíblia. Os cientistas começaram a examinar a natureza por causa da ideia de um Criador que é inteligente, e por isso ele colocou uma lógica no mundo, e se fosse possível estudar, a gente conseguiria chegar a conclusões baseado na visão cristã. E a gente vê todo o progresso no sentido hospitalar por causa de valores como compaixão, empatia. Tudo isso fez o Ocidente surgir, mas há algum tempo o Ocidente está se afastando. A Europa, se você olhar, é um caos. É o aumento do secularismo, é o aumento do islamismo. Os cristãos são poucos lá, já diminuíram, igrejas morreram. Nos Estados Unidos a gente está vendo uma outra deturpação. No Brasil a gente começa a ver essa deturpação. E quem sabe você está olhando para que bagunça. O que está acontecendo? A chamada cultura woke. A palavra woke tem a ver com pessoas que aderem à luta pela justiça social, especialmente contra o racismo estrutural. Na verdade, a ideia não é que você tem que ser combatido por ser racista. Você já é racista por participar da estrutura. Mesmo que você nunca tenha feito nada, que você não tenha nenhum pensamento racista, você já é taxado como racista porque você participa de uma estrutura racista na cabeça dessa gente. A ideia de uma identidade que não é baseada na biologia. E aí, quando você classifica com base na biologia e na ciência, automaticamente você é visto como alguém que quer impor, quer definir. E o que esse pessoal não quer é definição. Tem que deixar solto. Cada um seja o que quer. Um dia o cara é uma coisa, no outro dia ele é outra. E a gente está vendo a imposição dessa agenda. Por meio de quem? Da maioria? Não. Por meio de uma oligarquia econômica e política, de gente influente. Você vai ver o apelo, a pauta da agenda do aborto, o apelo para você ter controle de natalidade no Ocidente. Há muito tempo isso é bancado. Isso é bancado por gente poderosa. Associação Bill Gates, esse pessoal patrocina na África aborto a larga escala. Esse pessoal banca essa agenda LGBT. Esse pessoal está preocupado com isso. Eles querem impor. Eles têm poder político, têm poder econômico, têm a mídia do lado deles. E às vezes você olha e fala: o que vai ser dos meus filhos? Eu percebo que o quadro para muito cristão é de pessimismo. Eu conheço gente, meus irmãos cristãos,
que não querem ter filhos por causa do cenário do mundo de hoje. Eu não quero ter filho porque, coitado do meu filho nesse mundo. E a gente começa a ter mais fé no sistema secular do que fé no poder do Evangelho e da graça de Deus. Porque esse cenário pessimista, tudo bem, tem influência aí de visão escatológica, né, que quer que o mundo, tá vendo, o mundo vai piorar, não tem o que fazer. E tem gente que não quer ter filhos, porque tem medo de colocar filho no mundo, já que o mundo está caminhando para esse caos, para essa crise. Não, é melhor não ter filho, porque meus filhos vão sofrer. Meu irmão, essa é uma atitude cuja base e fundamento é incredulidade. É alguém que está crendo mais no poder do inferno, que crê mais na capacidade dos seres diabólicos, de gente perversa, do que no poder do Evangelho, que Paulo diz em Romanos 1, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para quem crê. Talvez você está olhando e vendo, às vezes, pseudos pastores, falsos pastores, que estão aderindo a esse discurso, colocando para dentro da igreja, porque às vezes não querem nadar contra a maré cultural, querem ser bem aceitos na mídia. Tem um monte que está sendo aceito aí na mídia, porque está fazendo eco para essa agenda woke, para essa cultura woke. E aí a gente olha como cristãos e o nosso sentimento de pessimismo, é de medo, é de falta de audácia, é de querer ficar entre nós aqui escondido. A gente não consegue, o mundo mesmo está difícil, não tem o que fazer, e vai tendo medo, como eu falei, até de ter filhos. E Paulo então nos lembra de algumas verdades que a gente tem que ter em mente, que eu queria destacar rapidamente para os irmãos. Eu já me concentrei bastante aqui na introdução, especialmente a partir do verso 12. Primeira verdade que Paulo fala para a gente ter em mente, olha aí o versículo 12: pois aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo aquele que quer viver de maneira piedosa vai ser perseguido. Primeira coisa que Paulo está lembrando aí: perseguições e tensões são inevitáveis para os filhos de Deus. Se você quer ser um filho de Deus nessa geração, não espere outra coisa que não seja perseguição e tensão quando você está aqui. Não tem como. O próprio Jesus já tinha alertado disso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, ele fala para os discípulos, quando vos perseguirem, vos maltratarem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa que está nos céus, que da mesma forma trataram os profetas do passado. Jesus está falando, sempre foi assim. E tem crente que estranha, que talvez abraçou um discurso errado, achando que quando aceitasse a fé cristã, se convertesse a Cristo, as portas iriam abrir, tudo ia dar certo, a minha vida ia de vento em polpa, eu ia prosperar, ia comer o melhor dessa terra, os meus filhos seriam ricos, a minha casa ia superabundar, eu ia ter 1 milhão de verdades, não ia ser a brincadeira, né? Mas Jesus está falando, olha, os profetas, nunca foi diferente. Isaías foi encerrado ao meio pelo rei Manassés. O cara que mais profetizou sobre Cristo foi encerrado ao meio. Paulo perdeu a cabeça. Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu, não sou digno de morrer como meu mestre. Outros foram alvos de flecha. Estevão morreu a pedrada. Por quê? Porque você está pregando algo que vai na contramão. A tensão não tem como não existir. Nós estamos inseridos num sistema babilônico, mas a gente já vive dentro da Nova Jerusalém. A gente vive entre o já, que o reino de Deus já está, mas não vem com plenitude. Então a gente já vai vivendo valores de lá, mas aqui em um ambiente permeado por valores diferentes, por valores carnais, por valores pautados nos prazeres, na ganância, no egoísmo, homens amantes de si mesmo, na insubmissão, na rebeldia, serão insubmissos aos pais, valores que não tem nada a ver com a Nova Jerusalém. E só de você viver esses valores,
já vai trazer um incômodo para quem está do seu lado, que vive os valores, por exemplo, da cultura woke. Você não precisa nem abrir a sua boca. Talvez de ouvir você ensinando o seu filho, talvez de ver o seu procedimento, o cara já fica meio incomodado, indignado. Como eu falei aqui, quando era solteiro, por que você não tem relação com a sua namorada? Porque a gente entende que o casamento é dentro de uma aliança, que você ou desenvolve essa aliança de maneira plena, ou você não desenvolve a aliança. Porque é compromisso, intimidade, é pagar boleto junto, é tudo. Ou você partilha tudo, ou você não partilha nada. Então não se desnude com alguém que não quer partilhar a aliança toda contigo. Essa é a ideia bíblica. Porque o cara que só quer se deitar com a moça, mas não quer pagar boleto no dia seguinte, não vale a pena você partilhar a aliança desse sujeito. Então a ideia bíblica é de uma aliança plena, total. Mas você explica isso para os caras, quando vê você tem uma atitude diferente, fica indignado. Eu nem falava nada, porque a sua atitude condena o que o cara está vivendo. Lembra que João fala sobre Jesus? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque ela denunciava que as suas obras eram más. Só da sua postura denuncia as obras das trevas. E aí a pessoa começa a ficar incomodada, às vezes sem você abrir a boca. Fica incomodado. Eu nem falei nada. O cara fica incomodado. Porque tem uma luz ali acesa que está mostrando as trevas que ele está vivendo, que estão cercando a vida dele. Então não tem como. A gente não precisa se deter muito aqui. Não tem como. A tensão virá, a dificuldade virá, a perseguição virá. Paulo está falando, não se surpreende, a todo mundo que quer ser piedoso vai enfrentar perseguição. Jesus, me chamaram de Beelzebul, o principal dos demônios. Vão chamar vocês da mesma forma. Jesus fala isso para os discípulos. E talvez você fale, então, difícil. Os caras têm poder econômico, o Brasil está vivendo uma dificuldade, tem gente que está dizendo que vai piorar, complicado ter fé nesses dias. A gente liga a televisão, é só essa abobrinha, essa groselha, esse negócio que não tem nada a ver com a realidade. Aí os caras, gente, quando você estuda cultura woke, eu estou fazendo isso até no trabalho acadêmico para a escola, e chega a ser bizarro as coisas que se defendem lá. Essa é uma coisa medonha. Por exemplo, dentro dessa agenda, o pessoal tem lá os ativistas gordos, que eles são contra os médicos que apontam ou que classificam a obesidade mórbida como doença. Fazer isso é preconceito. Olha o nível absurdo que chega. Vou te falar mais. Tem gente que diz que você dar aparelho auditivo para o surdo é similar ao genocídio do grupo identitário surdo, porque ele vai estar contra a identidade dele surdo, ele não vai ter as políticas favoráveis a como surdo, ele tem que se reafirmar. E você dar esse aparelho é você trazer a ideia de que existe um normal, e não existe normal e anormal. Então, é um negócio bizarro. Você lembra, meu? Tomás de Aquino, ele fala que a gente precisa adequar o intelecto à realidade. Isso aqui é o normal, você percebe as coisas. Se eu falar a cor da parede aqui do lado, você vai falar, é branco. Se eu falar que é azul, você fala, hã? A gente percebe a realidade. O cara que substitui a realidade por uma ideologia ou por uma realidade paralela, sempre foi isso sinônimo de loucura. Isso é loucura, você está substituindo. Você imagina, eu falo, gente, eu queria apresentar o meu amigo aqui. Você fala, pastor, que o senhor tomou quentão demais ontem. Eu já sei que acabou no dia de manhã. Não, gente, eu estou com meu amigo aqui, o Astolfo, está aqui, ó. Não, mas não estou vendo. Porque eu estou substituindo a realidade por uma realidade paralela. Então, pastor, o senhor está meio fora da casinha. O senhor está meio quarta-feira hoje. Mas essa agenda faz exatamente isso. Ela é contra a biologia, ela é contra a ciência, ela é contra a realidade. E parece, é um negócio tão insano, mas como que consegue divulgar isso com tanta força? O que a gente faz em relação a isso? E ainda você tem que falar que é perseguição. O que a gente faz? Deixa eu trazer um pouco de esperança agora. Primeiro, Paulo está falando assim:
não estranhe a tensão, não ache estranho a perseguição. Mas aí tem uma segunda coisa que ele fala, é para servir de esperança para o nosso coração. Paulo diz assim: os perversos não irão muito longe. Amém? Fala para o teu irmão: e os perversos não vão longe. Pode falar. Não gosto de ficar repetindo, mas isso é para você cravar na tua alma, para você não esquecer. Os perversos não irão muito longe. Parece que está aí, está estabelecido, não tem o que fazer, e Paulo está dizendo: eles não irão longe. Isso aí não vai durar muito tempo. Isso aí está com os dias contados. Você quer ver um exemplo, irmão? A gente fala de música. Vira e mexe, parece que vai piorando, né? Cada ano tem uma música, né? Que bomba, e é uma pior que a outra. Você fala: o que pode vir melhor depois de, sei lá, Camaro Amarela? Eu vou tentando lembrar de algumas aí. A gente até esquece. Sabe por que esquece? Porque não vai longe. Música boa toca há 6 décadas. Garota de Ipanema. Há quanto tempo que toca essa música? Conhecida no mundo inteiro. Você pega letras com poesia, estão aí, ó, há muito tempo. Eu vou falar até dentro dos louvores. Tem muito louvor horrível que a gente cantou, ela não toca mais, é fraca, é ruim, é pobre teologicamente, Agora Castelo Forte faz 500 anos que a gente canta. Coisa ruim não dura muito tempo. A cultura, essa inovação constante, não fica. Eu não estou conseguindo nem lembrar das músicas ruins. Eu esqueço. Pode bombar lá alguns meses, mas depois cai no esquecimento. Você acha que daqui a 80 anos alguém vai lembrar quem é a Anitta, Pablo Vittar? Ninguém vai saber quem é isso aí. Vai ter que pesquisar no Google. E quando eu ver daqui a 80 anos alguém falando: meu Deus, eu saí, foi famoso um dia. Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Isso aí é música, você chamava isso de música? Um país que teve Vinícius de Moraes com o Jobim, isso é música? O que aconteceu com essa geração? Realmente, vamos ver que teve um problema, teve um vácuo ali. Caiu no... Não irão muito tempo. Olha o exemplo da música, meus irmãos. Essas porcariadas de ideologias não irão muito tempo, não dura muito. Pode ver que elas são substituídas, elas já são reformuladas e fica tentando impor, mudar, para tentar destruir os valores do Evangelho, mas não consegue, fica um tempinho, cai, porque ele vai ficar visível para todos a sua insensatez, vai ficar visível para todo mundo a sua loucura. Pode demorar, mas até para o cara que não é cristão, uma hora ele vai falar: meu, isso aí é maluquice mesmo, não tem jeito. Uma hora fica evidente. Ele vai dizer assim: o mundo deles irá de mal a pior. Ele fala aqui. Olha comigo aí. Ele tinha falado que eles não durarão muito tempo. No versículo 9: não irão porém avante. Não vão muito tempo, não vão passar. Isso aí vai ficar, manifesta a sua insensatez. Aí lá na frente, no verso 13, ele fala: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mundo deles vai ruir. Você tem uma certeza que Paulo está falando para a gente ter no coração? Não se assuste, porque o mundo deles vai ruir. Você saiu do fundamento, a casa vai desmoronar. Está enganando algum tempinho, mas a hora que ventar, um pouquinho só, cai por terra. Gente, esse é o conselho que a gente vê em Gamaliel. Quando eles quiseram calar os discípulos, ele falou: olha, surgiram aí nos últimos anos um monte de movimento falando que tinha um Messias lá. Esses movimentos acabaram, foi fogo de palha. Se esse movimento aí for de Deus, não tem o que fazer, vai permanecer para todo sempre. Se for de homens, não precisa nem ficar muito lutando, vai cair, vai desmoronar, vai cair por terra. Ele falou para os fariseus: se é de Deus, não tem o que fazer. Se é de homem, cai. A mesma coisa serve para nós aqui no nosso contexto. Isso tudo baseado no humanismo vai cair, irmão. Não tem como, isso vai desabar. É o exemplo da estátua de Nabucodonosor, do sonho dele. Lá está falando de uma sucessão de reinos: Babilônia, Medo-Persa,
Império Grego e Império Romano. Um por um foi caindo. Ali não simboliza só os 4 impérios, é toda a iniciativa humana. Vai cair quando a pedra que representa o Evangelho de Cristo Jesus cair no pé da estátua, essa estátua vira pó. Amém. A gente não tem que ficar assustado com o mundo de hoje, no sentido de deixar de ter filhos, criar família, de proclamar o Evangelho, no sentido de fazer a gente ser tomado pelo medo, de forma alguma, porque Paulo está dizendo, o mundo deles irá de mal a pior. Está decretado isso. Olha Apocalipse, capítulo 18, quando o anjo anuncia, caiu a grande Babilônia, morada de demônios e de toda a ave impura. Ele já está decretando, caiu, a Babilônia caiu. O livro de Apocalipse é você descortinar um império que pensa que é majestoso. Ele chega e tira o véu e fala assim, isso aqui é podre. O Evangelho chega e joga a luz e mostra a podridão, mostra a fraqueza, mostra a fragilidade, mostra que caiu a grande Babilônia. Caiu, isso aí vai cair. E o último conselho de Paulo para nós é: então, permanece no Evangelho da graça de Deus. Ele vai falar, permanece nesse Evangelho. Tu porém, essa palavra aparece muito na carta de Timóteo. Tu porém, ele mostra o erro, mas tu porém faça isso. Está acontecendo isso? Tu porém vive os valores. Aí no versículo 14, tu porém, o mundo deles vai de mal a pior. Tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Ele vai pular lá toda a escritura, inspirada por Deus, proveitosa para ensinar. Primeira coisa ele fala, permanece porque a escritura é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nunca duvide da palavra. Tem um monte de cristão hoje questionando o texto, ao invés de questionar o contexto. A gente lê o texto e questiona o nosso coração, mas tem um monte de gente que está confiando no coração e questionando o texto, está fazendo o contrário. Paulo está dizendo, a palavra é a verdade, permanece na palavra. A palavra que questiona o nosso coração, é a palavra que questiona o nosso contexto, não é o contrário. Mas hoje os caras vão lá, será que a gente entendeu a palavra? Será que é isso mesmo que quer dizer? Será que a gente tem que continuar afirmando essas coisas? Foram escritas há tantos anos, num contexto específico. Será que a gente não tem que mudar um pouco a nossa leitura, atualizar a Bíblia? Está fazendo o contrário. Paulo fala, permanece porque a palavra é a verdade. Pai e mãe, ensina a palavra porque ela é a verdade. Você que está na universidade, na escola, a palavra é a verdade. Não importa que ninguém queira ouvir, Deus diz que ela é a verdade. O que importa é o seu público de às vezes vai ter, só Deus vai ser o seu público. Não importa se as pessoas não irão te escutar. Pastores, Jonatas, Levi, Fernando, a palavra é a verdade. Lá no outro capítulo ele vai dizer assim, nos últimos dias eles vão sentir coceira no ouvido, não vão querer ouvir a verdade. A gente continua pregando a verdade, porque o que dá credibilidade para a palavra não é o número de ouvintes, é a fidelidade. Amém. Sucesso é ser fiel, não importa se tem 3 ouvindo, 4 ouvindo, 20 ouvindo, 30, 100, 1000. Eu tenho um amigo meu lá, o Ari Júnior, de Uberlândia, que ele fala assim, se quantidade é critério porque é verdade, irmão, come cocô, porque tem um monte de mosca, não deve estar errado as moscas, né? Que em volta do cocô, come cocô então. Aí ele fala um outro termo, né? Eu estou eufemizando o termo. Quantidade não é critério, o que é certo, o que é verdadeiro. Critério é a palavra de Deus. Por que permanece nele? Ele fala também que ela é útil para ajustar a nossa vida. Ela é útil para corrigir, para moldar o nosso ser, para repreender o nosso intelecto, a nossa moralidade e as nossas emoções. Quando ele repete lá no capítulo 4, repreende, corrige, é você falar para o intelecto, é você falar para a questão moral, corrigir a sua conduta, e para a questão emocional também. Ela tem que ajustar a nossa vida. Ela é, ó o versículo 16,
é inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para tudo, para instruir na justiça. Ela diz respeito a tudo na vida. Não tem uma área que o Evangelho não diz respeito. Então tudo tem que ser moldado pela palavra de Deus. E ele também fala, ela nos torna apto para toda boa obra. Ela capacita todo mundo para boa obra. Então não tenha vergonha de afirmar essa palavra, de crer que o poder do Evangelho basta, mesmo que o nosso olhar seja de fraqueza, como no contexto de Dióscuros. Talvez ser cristão naquele contexto fala, meu, esse cara, mau caráter, tem um apoio do imperador, o que a gente vai fazer? Mesmo que você olhe hoje e fale assim, meu, como que a gente reage com o poder jurídico no Brasil, o poder político, com esse bando de pastor frouxo que está pervertendo o Evangelho? O que a gente faz? Esses caras estão em megas igrejas, alguns deles, tem o apoio da mídia, estão na Rede Globo, estão em vários programas, parece que a voz desses caras é muito mais forte. O que a gente faz? Paulo está dizendo, permanece no Evangelho, mesmo que você se veja como fraco, mesmo que pareça que o lado de cá seja frágil, Deus é expert em usar os frágeis, amém? Amém. Deus gosta de usar os frágeis, Deus gosta de pegar aquilo que é loucura para confundir aqueles que pensam que são sábios. Olha aqui que o Robert Sara fala no livro dele. Com energia furiosa, os militantes se comportam de maneira desrespeitosa com o povo. Por vezes comportam-se como cruzados, dominadores e desdenhosos em relação àqueles que consideram retrógrados. Não tenha medo de dizer, no entanto, eu não tenho medo de dizer, no entanto, que os pobres na África, na Ásia ou na América do Sul são muito mais civilizados do que os ocidentais que sonham em fazer um novo homem à sua medida. Seriam os mais pobres os últimos defensores da natureza humana? Ele está condenando o aborto, o transhumanismo e toda essa loucura que a gente vê nos nossos dias. Quero prestar homenagem a eles aqui. Todos vocês que aos olhos dos homens não têm poder e influência, vocês que bem no íntimo sabem o que é ser humano, não tenham medo daqueles que querem intimidá-los. A missão é grande, consiste em impedir que o mundo se esfacele, em restaurar um pouco do que faz a dignidade de viver e morrer. E para concluir, eu queria usar outra citação do Gary DeMar, um teólogo americano, que ele fala assim: à medida que os incrédulos se tornam mais e mais consistentes com a sua visão, eles se destroem. É por isso que nós, como cristãos, precisamos criar uma alternativa enquanto ocorre esse colapso. Esse colapso está ocorrendo, porque Paulo fala, não vai longe. Enquanto isso, o Evangelho está sendo anunciado, homens, mulheres e crianças estão confiando em Jesus, igrejas estão se expandindo, novas famílias estão sendo construídas, novas culturas estão sendo construídas, de tal forma que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Esses poderosos podem estar gritando aí, fazendo uma algazarra, tendo holofote, mas o mundo deles, nunca se esqueça, está se esfacelando, está se desmoronando. Enquanto isso, permanece no Evangelho só, vai construindo dentro das suas possibilidades, na sua casa, como Noé fez, no seu trabalho. Sabe por que de um lado você tem a mídia gritando, fazendo barulho, poder político, poder econômico, do outro você tem um povo trabalhando silenciosamente, como fermento no meio da massa, que a gente não consegue distinguir com a farinha, mas Jesus fala, faz essa massa crescer. É como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos. A nossa cultura, na fraqueza, na fragilidade, no pouco recurso às vezes, na dificuldade, é feita em silêncio, como sempre foi feito. O Império Romano, antes de se converter, estava lá perseguindo, até que um pensador disse, a gente pode até proibir ele se reunir publicamente, mas não dá para impedir que
uma mulher fale para outra enquanto estão cozinhando, tem que um agricultor fale para outro enquanto eles estão no campo. Não dá para proibir isso. E meu irmão, foi isso que fez o Evangelho se expandir, no silêncio. É o fermento no meio da massa. Essa cultura vai ruir, por mais que pareça que não. E o poder do Evangelho vai ser proclamado, e o conhecimento de Deus vai se tornar visível. A glória do Senhor vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Amém? A gente não tem que temer de modo algum. E com essa esperança que eu gostaria de convidar você a se preparar para a ceia do Senhor, e pedir para você abrir rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 11, assim a gente vai celebrar esse momento da ceia do Senhor. Eu vou ler somente o versículo 26 do capítulo 11. Se não for possível você tocar, lembra aquela música do Edmar, o Anticristo? Se não, solta aí no YouTube, para a gente. Versículo 26 diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu queria que a gente celebrasse esse tempo tendo em vista a parúzia. Tendo em vista, meu irmão, que não importa o tamanho dos desafios, no final, Cristo vence. Aliás, já venceu, a Escritura diz. Deus está sentado no alto sublime trono. O que vai acontecer é ficar estabelecido à vista de todo mundo, à vista de políticos gananciosos, à vista de grandes capitalistas que querem controlar o mundo. Vai ficar visível que só tem um rei, que só tem um soberano, que só tem um Senhor, Cristo Jesus. E quando a gente participa da ceia, a gente lembra do grande dia, que a gente celebra aqui, mas contando com a vitória que já foi concedida aos filhos de Deus, contando que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contando que o Evangelho vai ser anunciado em todo o mundo. Então virá o fim. É de vitória o Evangelho, é de conquista para a igreja. É por mais que tenha perseguição, a palavra final é de Jesus Cristo. Amém? Vamos participar da ceia com esse coração. Enquanto isso, deixa essa verdade entrar no teu coração.